Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito comum em todos os vídeos do YouTube, em todas as pregações que você for procurar na internet. É sobre qual é o meu propósito aqui nessa terra. Se você ainda não sabe, fica aqui nesse vídeo. Se você já sabe, fica aqui nesse vídeo também. Se você ainda não teve essa sensação, essa crise de identidade, glória a Deus pela sua vida. Creio que você não terá, porque você já está aqui para descobrir qual é o seu propósito, né? Mas se você aí está no meio desse processo, vamos descobrir juntos, né, por esse meio. No meu processo de descobrir qual foi o meu chamado, qual era o meu propósito, qual era a minha identidade, eu me lembro que eu tinha 19 anos de idade, estava numa empresa que eu trabalhava vendendo revista por telefone. E eu não estava feliz, não era aquele emprego que era, meu Deus, o emprego dos meus sonhos. Não, não era. Estava muito infeliz nesse lugar, eu estava trabalhando num canto que eu não gostava, um ambiente corporativo que não era legal para mim, eu estava começando a faculdade, eu escolhi a faculdade de administração, acredite se quiser, porque tinha a letra A lá no meio, era mais fácil, eu só fiz clicar e fui para administração. No meio todos esses questionamentos que eu estava vivendo, me deu uma crise existencial porque eu não sabia o que estava fazendo nessa terra. Comecei a entender de uma forma que meio indireta que o meu propósito nessa terra era servir a Deus. O meu propósito era servir a Deus. E eu acreditava que servir a Deus era servir a igreja. Então eu comecei a mergulhar dentro da igreja e estar servindo em todos os ministérios. Eu não tinha essa consciência de que servir a Deus era em todos os lugares. Então, na minha cabeça, era só servir a igreja que estava tudo certo, mas não era bem assim. Mas esse foi um momento onde eu deu forças para continuar vivendo, entendeu? Então, foi mais ou menos essa virada de chave que começou a mudar um pouquinho na minha vida e começou a dar sentido àquela situação onde eu estava vivendo. E hoje a gente vai descobrir, né, qual é o seu propósito, qual é o nosso propósito, como é que a gente consegue identificar para que nós fomos chamados e para que nós estamos aqui nessa terra. Mas nada mais justo de que começar com a palavra de Deus. Então, pegue aí sua Bíblia em Gênesis 1, 26. Lá está definido o propósito do ser humano, que é a nossa identidade. Vamos lá. Em Gênesis 1, 26 fala assim: Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Essa palavra aqui, ela fala exatamente sobre um propósito. Esse propósito, ele é como se fosse a nossa identidade. Você tem a sua identidade, então as pessoas te conhecem pela sua identidade, é o crachazinho, é o seu documento de identificação, então as pessoas te conhecem pelaquilo dali. O nosso propósito é servir a um reino, é trabalhar para o reino. Esse é o nosso propósito principal, é servir o reino de Deus. E na Bíblia também se confirma um versículo que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essa identidade que nós temos como ser humanos é buscar o reino de Deus. Depois disso, vem o propósito. Primeiro é essa identidade, nós buscamos uma identidade, a nossa identidade é trabalhar para o reino de Deus, e o propósito é expressar essa identidade que eu tenho. E aí, depois disso, depois de eu entender qual é o meu propósito, que é servir ao reino de Deus, que é buscar essa identidade, que é expressar essa identidade, eu vou entender qual é o meu chamado. O chamado é aquilo que eu faço. A minha profissão é aquilo que eu entendo que eu sou boa em fazer. Como é que a gente consegue entender qual é? Rebeca, tá muito confuso isso. Então vamos lá, vamos por partes. Deixa eu explicar aqui para vocês. Existem 4 perguntas que elas são cruciais para a gente entender qual é o nosso propósito aqui nessa terra, qual é o meu chamado, qual é a minha vocação. A gente tem inúmeras opções na nossa frente e parece que quanto mais opções a gente tem, mais confuso a gente fica porque a gente não consegue escolher nada. Mas existem 4 perguntas que elas são assim essenciais para a gente entender qual é o meu chamado. Primeiro, qual é a sua habilidade natural? Quando eu era adolescente, eu amava cantar, eu amava atuar, eu amava falar em público, né? Não que hoje eu não goste, mas eu entendi qual era o meu caminho, né? Diante de tantos acontecimentos durante a minha vida. Mas entenda que todo ser humano, desde a infância, ele tem uma habilidade natural. Precisa redescobrir qual é a sua habilidade natural. Vai querer ouvir as pessoas, é falar em público, é comunicação, é tecnologia,
é foto, é artes. Depois disso, você se pergunta do que o mundo está precisando. A gente tem um avanço tecnológico muito grande, a gente tem um avanço de comunicação muito grande. Todas as coisas, elas estão avançando muito rápido e o mundo precisa de pessoas em diversas áreas, de construção de imagem, de construção de casa. A gente precisa entender o que o mundo está precisando. Pergunta 3. O que as pessoas esperam de mim? Se hoje você está aqui nesse vídeo escutando essa palavra, você espera que eu fale. Você não está esperando que eu dê uma receita de bolo ou que eu fale para você, sei lá, que eu comece a cantar aqui. Não, você está esperando que eu fale. Você espera de mim uma palavra, né? Então, o que o mundo espera de você? O que o mundo espera de você? Você está no lugar certo? Você gosta de escrever? Você gosta de atuar? Você gosta de cantar? Você gosta de cálculo? Você gosta de estudar anatomia, o ser humano? Você gosta de ajudar alguém? Você gosta de construir? O que você gosta de fazer? E o mundo espera de você isso, porque você precisa estar no lugar certo, né? 4. Mais importante. O que Deus te falou? Em algum momento da sua vida, Deus falou algo para você e você precisa entender, relembrar, se reconectar com este momento onde Deus falou algo para você, porque Ele sempre fala com a gente. Não quer ouvir, faz de desentendido, mas a gente entende quando Deus fala realmente com a gente. A gente precisa se reconectar a essa essência, lembrar desses 4 pontos e entender que o primeiro propósito é que a gente possa servir ao reino de Deus em qualquer local que eu esteja. Expresse aquilo que Deus colocou em meu coração. Colossenses 3:23 fala exatamente assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. O que nós fazemos, a gente tem que fazer como se a gente fosse fazer para o Senhor, com excelência. Então, se eu sou um médico, eu tenho que atender os meus pacientes com excelência. Se eu sou uma comunicadora, eu tenho que fazer essa comunicação com excelência. Se eu sou um bom matemático, um professor, eu faço com excelência, porque eu não faço para homens, eu faço primeiramente para o Senhor. Tudo que nós devemos fazer aqui na Terra, nós primeiramente devemos fazer para o Senhor, porque esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus e a sua justiça. E mais coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto de me lembrar de um estudo que eu estava vendo hoje de manhã, que ele falou que antes da gente pegar qualquer profissão e entender que o nosso chamado é servir ao reino de Deus, a gente deve pensar que o reino de Deus, quando ele fala assim, façamos a nossa imagem e semelhança, lá em Gênesis 1:26, quando ele diz isso, façamos a nossa imagem e semelhança. Deus espera da gente. Deus espera que nós adiantamos, né, que a gente possa trazer o reino de Deus aqui para a terra. Se eu acredito que o reino dos céus é um local onde não existe mais choro, mais dor, então eu, Rebeca, humana, e você, um ser humano, tem essa consciência de que a gente pode trazer o reino de Deus aqui nessa terra. Que a gente pode olhar para alguém que está passando necessidade e ajudar aquela pessoa. Que a gente pode olhar para alguém que esteja precisando ouvir o seu lamento, então a gente possa estar com os ouvidos abertos, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E isso também faz parte do reino de Deus, né? Efésios 2:10, ele fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes de nós as praticarmos. Que beleza, tudo isso, entendeu? Então, só confirma aquilo que a gente fala. Primeiramente, o nosso propósito como ser humano aqui nessa terra é servir uns aos outros, para que a gente possa servir também ao reino de Deus e à sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Se a gente pudesse ter esse pleno conhecimento que, a partir do momento onde eu sirvo meus irmãos, onde eu adoro a Deus, onde eu busco primeiro o reino de Deus, todas essas coisas se acrescentam na minha vida porque é tudo de uma forma natural, tudo acontece de uma forma mais gradual, os caminhos eles vão se abrindo. Deus ele vai falando e vai mostrando também qual é o nosso propósito. Ele vai mostrando, Rebeca, eu não sei nem, eu não tenho nenhuma habilidade. Eu não tenho nenhuma habilidade. Como é que eu vou descobrir minhas habilidades se eu não sei? Deus ele mostra pra gente também as nossas habilidades. E no meio desses serviços que a gente faz em prol do reino, a gente se encontra também como ser humano. Às vezes a gente nem acha que é capaz de fazer tal coisa, e aí a gente acaba aqui fazendo, e aí Deus nos mostra através daquilo dali, né?
Então, por exemplo, eu sou boa em números, Rebeca. O que é que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Ajudar essas pessoas a sair das dívidas? Ajudar mulheres a se organizarem dentro das suas casas? Eu sou boa em números também, eu sou muito boa em organização. Eu sou uma pessoa que eu me considero assim muito, sabe? Não metódica, mas organizada. E teve momentos da minha vida onde eu usei isso para ajudar pessoas que precisavam se organizar financeiramente. E isso também é trabalhar para o reino de Deus, porque existe uma organização por trás de tudo isso, né? Então, assim, primeiro estar com essa consciência de que nós devemos primeiro trabalhar para o reino. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso propósito. E depois disso, as outras coisas serão acrescentadas no meio dessa jornada. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comente aqui. E aguardo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todo mundo que está aqui.